Amém. Glória a Deus. Eu não posso deixar de fazer um comentário aqui, interessante. O sermão de hoje nós vamos falar sobre adoração. E eu não sei se vocês já perceberam, né? Mas tem duas vozinhas que saem ali daquele cantinho. Elas já pregam, né? Realmente, eu já sei quando o Wellington e a esposa estão aqui por causa dos filhos, né? É maravilhoso ouvir essas crianças adorando. Irmãos, glória a Deus. Vocês já podem abrir a Bíblia de vocês no Evangelho de João, capítulo 4. Nós leremos dos versículos 19 até 24. É uma história bastante conhecida de todos nós. E essa história ela vai trazer um ensinamento muito profundo sobre o que é adoração. Em nossa série de mensagens, nós temos tratado sobre eclesiologia, uma igreja comum. E o título desse sermão de hoje é uma igreja comum que adora verdadeiramente. Nós vamos entender, então, à luz da palavra de Deus, à luz do ensinamento do Senhor Jesus, o que é adoração, o que é adorar verdadeiramente. Então vamos ler, capítulo 4, versos 19 até 24, e diz assim a palavra do Senhor. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós nos rendemos ao Senhor diante da sua grandeza, diante da sua majestade, e pedimos ao Senhor, ó Pai, nos abençoa nesse dia. Abençoe essa palavra, ó Deus, que nós teremos agora, que seja palavra vinda diretamente do Senhor. Usa minha vida, ó Pai, e apesar de mim, que os meus irmãos sejam abençoados, ó Pai, com aquilo que o Senhor quer dizer a eles. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, coloque essa palavra em nossas mentes e em nossos corações. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, como eu disse, essa história é bastante conhecida, né? O capítulo 4, a história da mulher samaritana. E ele vai narrar, então, a seguinte cena. Era por volta de meio-dia, evidentemente, sol a pino, né? Bastante calor. E uma mulher se aproxima, então, de um poço que é conhecido como Poço de Jacó. Essa mulher ela estava sozinha, tá? E talvez exista um motivo para isso. Possivelmente, ela estava evitando o horário que outras mulheres também iam àquele poço para buscar água. Possivelmente pela vergonha de quem ela era. Talvez o que ela fazia a precedia, antes mesmo que ela chegasse, as pessoas já sabiam quem era aquela mulher. Mas aquele dia, ela então encontraria um judeu junto ao poço, e esse judeu, o Senhor Jesus, ele mudaria a vida dela.
Esse encontro, por si só, já é um encontro extraordinário, sem pensar que ela estava se encontrando Jesus. Mas o simples fato de pensar que essa mulher se encontrava com um judeu, já é um fato extraordinário. Por quê? Judeus e samaritanos simplesmente não se misturavam, eles não se davam bem. Para compreendermos, na verdade, a profundidade deste texto, nós precisamos voltar um pouquinho na história e entender o abismo que separava esses dois povos. Por que judeus e samaritanos, eles não se davam bem? Em princípio, eles compartilhavam a mesma ancestralidade, a mesma descendência. Eram filhos de Abraão, Isaque e Jacó. Mas no ano 722 a.C., o Império Assírio toma então aquela região, conquista o Reino do Norte, Israel, e muitos dos israelitas que ali moravam foram deportados. E aí então, para repovoar aquela região, o rei da Síria traz diversos estrangeiros para povoar aquele local, estrangeiros de diversas nações diferentes. E esses estrangeiros, eles acabaram, evidentemente, se misturando com aquele povo que continuou ali, né? Aqueles remanescentes dos israelitas que permaneceram ali, os estrangeiros, então, acabaram se misturando àquele povo, e daí nasceu uma miscigenação, né? Um novo povo, que é exatamente o povo samaritano. Então, onde haviam apenas israelitas, depois, então, da tomada pelo Império Assírio, né, vem povos de outras nações, se misturam, e aí a gente tem um novo povo, que é o povo que nós chamamos, então, de samaritanos. Um povo agora de sangue e religião mista, diferente do que era antes da tomada assíria. Para os judeus, isso aí foi algo inaceitável. Esse é o grande problema, porque agora nós temos um povo misturado etnicamente e a questão religiosa também. Então, para os judeus, isso era inaceitável. E existia uma outra questão, que era o seguinte: os samaritanos, eles aceitavam apenas uma parte do Antigo Testamento. Eles só aceitavam o Pentateuco. Então, apenas os 5 primeiros livros. E mesmo assim, eles chegaram até a fazer alguma modificação em alguns versículos do Pentateuco. Eles construíram o próprio templo para adoração no Monte Gerizim, rivalizando então com o templo que era construído em Jerusalém. E aí, com base em tudo isso que aconteceu, né, qual foi o resultado então? Nós tivemos aí alguns séculos de hostilidade profunda entre esses dois povos, tá, os judeus e os samaritanos, ao ponto de os judeus fazerem grandes desvios simplesmente para não pisar em solo samaritano. Então, esse é o contexto em que ocorre essa história, onde nós temos agora uma samaritana, uma mulher, encontrando com um judeu, um rabino, né, sozinha ao sol do meio-dia. Essa mulher, então, é interessante que no versículo 19, ela já reconhece ali uma certa autoridade. Ela diz o seguinte: olha, vejo que você é profeta. Por quê? Se nós olharmos alguns versículos antes, Jesus, então, dialogava com essa mulher, e ele, então, fala sobre os 5 maridos, né? E ela agora, ela vivia com um homem que não era seu marido. A resposta diante disso é: vejo que és profeta. E é algo interessante novamente, porque para os samaritanos, lembrem-se que eles só consideravam o Pentateuco, eles não consideravam os escritos, os profetas. Então, para eles, só surgiria um novo profeta que estivesse ao mesmo nível de Moisés, o qual eles chamavam de Tareb. Seria o mesmo profeta ao nível de Moisés. E aquela mulher, então, de repente, ela: vejo que és profeta.
Pode ser simplesmente porque ela tem imaginado um homem que sabe tudo isso sobre mim, né? Ela pensou num profeta ao nível de, por exemplo, um homem que adivinha algo, né? Ou pode ser que ela já tenha reconhecido ali a autoridade do Senhor Jesus. E ela diz o seguinte, no versículo 20. E isso muda a chave do diálogo. Ela vai então trazer agora uma discussão, uma pergunta teológica que existia há vários anos, décadas, talvez séculos, por conta desse embate entre samaritanos e judeus. E ela diz o seguinte, no versículo 20, nossos pais adoravam neste monte, que é o Monte Gerizim. Mas vocês dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Quem está certo sobre o lugar correto da adoração? Então ela tinha uma dúvida sobre onde é que nós devemos adorar. O meu povo diz que é o Monte Gerizim. Inclusive, nós criamos lá um templo. E vocês foram lá e destruíram. 130 anos antes dessa conversa acontecer, 150 anos, um rei judeu tinha ido lá no Monte Gerizim e destruído aquele templo. Lá é o lugar onde o meu povo diz que deve ser adorado. Vocês dizem que é Jerusalém. Onde é que nós devemos adorar? A resposta de Jesus, então, e isso é maravilhoso, traz uma profunda compreensão sobre esse tema, que é o tema da adoração. Jesus, ele não vai falar nem que é Gerizim e nem que é Jerusalém. Ele transcende completamente a questão geográfica do lugar e nos leva ao verdadeiro coração da adoração. Não importa onde você adora, mas quem você adora e como você adora. Se nós lembrarmos, né, quem tem vindo à escola dominical, os 2 primeiros mandamentos tratam justamente sobre isso. O primeiro mandamento, não há outro Deus a quem nós devemos adorar. O segundo mandamento, ele vai tratar como nós devemos adorar. A verdade central que este texto então nos revela é que a verdadeira adoração não se define por lugar, por tradição, mas por adoradores regenerados que prostram-se diante do Deus verdadeiro em espírito e em verdade. E essa é a verdade que precisa penetrar nossos corações e transformar nossa prática de adoração. Nós vamos refletir então, né, em cima desse texto, sobre 3 pontos. Primeiro, quem deve adorar? Segundo, como devemos adorar? E terceiro, a quem devemos adorar? Então, o primeiro ponto é quem deve adorar. Vamos olhar atentamente, então, no versículo 23, e aí nós veremos o seguinte. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Nessa passagem, Jesus quer que entendamos quem são os verdadeiros adoradores. E aqui nós vamos descobrir algo que é surpreendente. O próprio Pai está buscando verdadeiros adoradores. Deus, ele não está inerte, ele não está parado, esperando ser descoberto para então ser adorado. É Ele quem inicia esse processo. O processo de adoração, ele se inicia no próprio Deus. É Ele quem busca esses adoradores. Não porque Deus necessita. Deus não necessita da nossa adoração. Deus está plenamente satisfeito na Trindade. Mas Deus nos dá esse privilégio de adorarmos.
Ele inicia então esse processo procurando aqueles que o adorarão de forma adequada. Mas antes de identificarmos, então, quem são esses adoradores, nós precisamos definir alguns termos básicos, pois existe uma certa confusão em relação a alguns termos. Então, por exemplo, se eu chegasse aqui um pouco mais cedo e começasse com a seguinte pergunta, né? O que é adoração? Então, pensa um pouquinho aí, o que é adoração? Eu tenho certeza que muitos de vocês vão pensar em algo relacionado à música. Irmãos, a música faz parte da adoração. Ela não é a adoração. Então, por exemplo, nós temos o nosso grupo de louvor, né? Nós não temos o grupo de adoração. É o grupo de louvor. Porque a adoração é muito mais do que isso. A adoração, ela é o reconhecimento do valor supremo e infinito de Deus, expresso através da nossa vida. Existe uma palavra grega que a palavra é proskunel, e essa palavra ela significa prostrar-se, inclinar-se em reverência. Isso é adoração. Prostrar-se, inclinar-se em reverência. A adoração, ela é a resposta do ser humano por completo. Todo o seu ser adora o Senhor. Envolve a sua razão, as suas emoções, a sua volição, a sua vontade. Tudo isso está envolvido quando você quer adorar ao Senhor. Você deseja adorar ao Senhor. Todo o seu corpo deseja adorar ao Senhor. A sua mente entende que você precisa adorar ao Senhor. O seu coração, as suas emoções estão voltadas para adorar ao Senhor. A adoração é algo interno, não algo externo. É o seu ser por completo, reconhecendo a quem você deve se inclinar e a quem você deve reverenciar. E aqui é importante uma coisa, não está nem escrito aqui no meu esboço, mas esses dias eu estava conversando com o pastor Cristiano e é algo interessante. Todos nós, você que entrou aqui hoje, ou você que está assistindo, por exemplo, esse vídeo, pelo YouTube, seja você um cristão, seja você um ateu, ou qualquer outra religião, você adora alguém ou alguma coisa. Nós sempre adoramos alguma coisa. O coração do homem vai estar inclinado a reverenciar algo ou a adorar algo. Seja uma ideologia humana, seja a ciência, seja o dinheiro e as riquezas, o nosso coração ele está inclinado a adorar algo. A adoração para nós deveria ser então uma resposta à glória revelada por Deus. É quando nós contemplamos quem Deus é em sua majestade, na sua santidade, seu amor e o seu poder, sua soberania. E nós vamos responder então o reconhecimento dessa grandeza de Deus com gratidão, com amor e com obediência. A adoração ela não é apenas um ato, né? Como por exemplo, cantar e entoar palavras de gratidão, mas é uma postura de vida. Você não adora, você é um adorador. A sua vida é adoração. Já o louvor, na verdade, nós podemos entender como uma expressão externa. Então, enquanto a adoração, ela é o seu ser, o seu interno, o louvor é aquilo que transborda. Uma vez que você está adorando ao Senhor, você está tão cheio de gratidão, de reverência, de temor, de tremor, que só lhe resta uma coisa, só lhe resta louvar a esse Deus. O louvor, ela é a expressão externa da adoração. É aquilo que nós sentimos interiormente, adoração, né? Mas transborda agora em palavras, em cânticos,
em declarações, nós clamamos ao Senhor. Isso é louvor. O louvor, ele proclama, ele anuncia, ele celebra quem Deus é e o que Deus faz. Ele é um componente importante da adoração, mas ele não é toda a adoração. Existem outras maneiras de externalizarmos a adoração. A adoração também pode ser expressa através da nossa obediência. Lembram de Isaac e Jacó? Nós temos ali um sinal de obediência, submissão. A adoração pode ser expressa por reverência, uma contemplação silenciosa, por confissão e por arrependimento, oração, intercessão. Enquanto você ora para os seus irmãos, por pessoas que você está orando para que essas pessoas se convertam ao Senhor Jesus, isso é adoração. Quando você presta um serviço ao seu próximo, quando você é generoso, quando você oferta, quando você dá ações de graça, o seu viver diário é uma manifestação de louvor. A forma como você vive pode ser uma expressão de louvor. E uma terceira coisa que é importante nós entendermos, nós vamos falar mais no final, mas já é bom nós termos esse conceito em nossas mentes, é sobre o culto. Né? Então nós temos a adoração, que é algo interno, nós temos o louvor, que é quando essa adoração, ela transborda e se transforma em algo externo, e nós temos o culto. E o culto, ele é a reunião intencional da igreja para adorar a Deus de forma ordenada. O culto, ele possui estrutura, ele possui elementos específicos, ele possui um propósito definido. Na nossa tradição, na tradição reformada, nós temos elementos de adoração como, por exemplo, leitura bíblica, pregação expositiva, oração, os cânticos de louvor, fundamentados nas Escrituras. É muito importante isso. Os nossos cânticos têm que ser fundamentados nas Escrituras. Nós não aceitamos o egocentrismo em nossas canções. Quando nós cantamos, não é sobre nós, é sobre Ele. E é por isso que as nossas canções têm que ser fundamentadas na palavra. Confissão de fé, ofertas, as ordenanças, batismo, ceia, tudo isso são elementos que fazem parte do culto. E é onde então nós adoramos como comunidade, como povo. O culto, ele é o momento em que a comunidade de adoradores se reúne para oferecer adoração coletiva, em comunidade, ao Deus vivo. Então, agora que nós já entendemos esses três conceitos, adoração, louvor e culto, vamos entender então quem são esses verdadeiros adoradores que o Pai procura. Se nós falamos em verdadeiros adoradores, essa expressão já tem uma implicação. Se existem os verdadeiros, vão existir o quê? Os falsos adoradores. Nem toda adoração ela é aceitável a Deus. Voltamos de novo ao segundo mandamento. Existe uma forma correta. Deus busca adoradores, mas nós temos que adorar a Deus da forma correta. Existe adoração verdadeira e adoração falsa, adoração genuína, adoração hipócrita. Existe aquela adoração pelo que nós conhecemos e pelo que nós não conhecemos. Jesus mesmo, ele disse à mulher: vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. E isso é importante. Os samaritanos estavam adorando Deus. Existia, evidentemente, ali, naquela mistura, naquela miscigenação, né? Existia adoração a outros deuses. Mas se você recuperar, se você for ler lá em 2 Reis, né, você vai ver que quando o povo começou, né, os povos de outras nações começaram a ir para repovoar,
leões começaram a atacar. E aí recorreram ao rei da Síria e falaram assim: olha, nós estamos com um problema, porque o Deus daquela região está mandando leões para matar as pessoas, porque a gente não sabe adorar. Então o rei manda: olha, envia então um sacerdote para que eles aprendam a adorar. E aí ocorre a miscigenação religiosa, porque eles aprendem a adorar ao Deus de Israel, mas eles mantêm a adoração também a alguns dos seus deuses. Né? E aí, eles adoram a Deus de maneira errada. Os verdadeiros adoradores são aqueles cujos corações foram transformados pela graça regeneradora de Deus. São pessoas que, pelo poder do Espírito Santo, foram despertadas da morte espiritual para a vida. São aqueles que conhecem a Deus não apenas através do intelecto, mas por relacionamento pessoal através de Jesus Cristo. Seus corações foram capturados pela beleza, pela grandeza e pela santidade de Deus revelada no Evangelho. Irmãos, nós já falamos isso várias vezes. Conhecer Deus não envolve apenas o intelecto. Não é o que está apenas na sua mente. Existem teólogos que sabem tudo da Bíblia. Eles têm conhecimento do Deus da Bíblia, mas eles não são conhecidos pelo Deus da Bíblia. Conhecimento é relacionamento. Nós precisamos ter o conhecimento intelectual para que nós possamos adorar a Deus da maneira correta, da maneira que o próprio Deus prescreveu. Então isso é importante, mas o conhecimento de Deus não envolve apenas informação. O conhecimento de Deus envolve relacionamento com Deus. Verdadeiros adoradores, eles não adoram por obrigação social, por pressão cultural ou mera tradição familiar. Eu vou repetir isso. Verdadeiros adoradores não adoram por obrigação, não adoram por pressão cultural, não adoram por mera tradição familiar. Quantas pessoas vão à igreja e nem sabem por quê? A pessoa está todo domingo na igreja, acha que está adorando a Deus, mas isso pode ser: a minha família vai na igreja, então eu vou à igreja. É nesse momento que nós precisamos cuidar dos nossos filhos, orar pelos nossos filhos, para que os nossos filhos, eles tenham um relacionamento com o próprio Deus. A Jaqueline costuma falar uma coisa interessante, eu não sei de quem que é essa frase, mas eu acho que é da Helena Tanuri, que fala que Deus tem filhos, Deus não tem netos. Nós não vemos essa expressão na Bíblia. Os nossos filhos precisam ter as suas próprias experiências com Deus, reconhecer quem é esse Deus a quem adoramos, e esse Deus tem que se tornar o Deus deles. Eles não podem adorar simplesmente por costume. Eles vêm à igreja porque os pais vêm. Não pode ser dessa forma. Verdadeiros adoradores adoram porque encontraram em Deus o tesouro de valor infinito. Nós encontramos em Deus aquilo que nós nunca poderíamos ter. É um tesouro infinito. E quando nós reconhecemos isso, não nos resta outra coisa do que adorar a Deus com todo o nosso ser. Os adoradores não são pessoas perfeitas, mas pessoas cuja adoração brota de corações transformados. E Deus está procurando esses adoradores. A iniciativa parte dele. É Deus quem busca esses adoradores. Nós acabamos de ver isso no texto. Ele nos encontrou quando nós estávamos perdidos, mortos em nossos delitos e pecados. Deus então nos chamou, nos regenerou, e agora Ele nos capacita a adorá-lo. E aí eu queria que você imaginasse a seguinte cena: imagine dois filhos, tá? O primeiro, ele obedece ao pai simplesmente por medo de ser punido.
Tá? Então ele cumpre as regras, mas com medo de alguma punição. O segundo não. O segundo, ele tem um entendimento diferente. Ele obedece ao pai porque ele ama o pai, ele é louco com aquele pai. Ele é apaixonado, ele quer ser igual ao pai. E por isso ele o obedece. Se fôssemos perguntar para esse pai, né, onde está a alegria dele? Eu acho que está claro, né, em quem esse pai se alegraria. Deus não busca adoradores que simplesmente cumpram rituais religiosos por obrigação. Meu irmão, se você vem à igreja, tá? Se você levanta as mãos porque é obrigado, se você canta porque é obrigado, se você ora porque é obrigado, porque é um costume, porque é um ritual, porque a pessoa do seu lado está fazendo, você está errado. A adoração tem que partir de dentro, é de você, não é do externo para dentro, é de dentro para fora. A adoração nasce de dentro e ela é expressa exteriormente. Deus procura corações que foram transformados por sua graça e, conhecendo Ele verdadeiramente, respondem com adoração genuína. E isso aí vai nos levar a uma pergunta que talvez possa ser penetrante, possa nos incomodar, possa nos tirar da nossa zona de conforto. Nós devemos pensar, eu sou realmente um verdadeiro adorador? Então pense nisso, eu sou um verdadeiro adorador? Eu não estou perguntando com isso se você frequenta o culto regularmente, embora isso seja importante. Eu não estou te perguntando se você tem conhecimento teológico, embora isso seja importante. Eu estou te perguntando algo muito mais fundamental. O seu coração, ele foi regenerado? A vontade de adorar parte desse coração regenerado? Você conhece Deus pessoalmente através de Jesus Cristo? A sua adoração, ela parte desse coração transformado, ela é apenas algo que vem do exterior e você se acostumou. Se a sua adoração ela tem sido mecânica, tem sido fria, tem sido baseada no que vem de fora, mesmo assim há esperança. O Deus que está procurando adoradores, ele transforma os corações. Ele pode transformar o seu coração, que às vezes está frio, às vezes está só acostumado a adorar, num coração regenerado de um verdadeiro adorador. Confesse a Deus, se você reconhece, Senhor, não tenho sido um verdadeiro adorador. Confesse isso ao Senhor. Senhor, eu não tenho sido um verdadeiro adorador. O meu coração, ele não está inclinado ao Senhor. O meu coração, ele se inclina a outros deuses, ele reverencia outros deuses. Me dá um coração regenerado, Senhor, para que essa adoração, ela possa fluir de dentro de mim. Peça a Deus que Ele te dê um coração e que você o conheça verdadeiramente. E com isso nós vamos para o nosso segundo ponto, que é como nós devemos adorar. Quem deve adorar? Os verdadeiros adoradores. Agora nós vamos entender como nós devemos adorar. Jesus vai nos ensinar então nos versículos 23 e 24. Se você olhar aí na sua Bíblia, você vai ver o seguinte: a resposta de Jesus, né, quando a mulher pergunta do local, Senhor, onde devemos adorar? Né? Então Jesus fala sobre os verdadeiros adoradores, e agora ele fala que a adoração é em espírito e em verdade. A resposta do como está nessas duas palavrinhas. Como nós devemos adorar? Em espírito e em verdade. E ele explica no versículo 24 o porquê disso. Jesus diz o seguinte: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E isso, de certa forma, é uma revolução. Pensa naquele contexto, 2000 anos atrás, a mulher preocupada com o lugar. E Jesus traz algo muito maior do que isso. A adoração não é mais definida por geografia, se era o Monte Gerizim ou se era Jerusalém. A adoração não é definida por rituais. A adoração não é definida por tradições que os homens inventaram. A verdadeira adoração acontece numa dimensão diferente. A verdadeira adoração
ela é uma adoração espiritual e verdadeira. O que significa então quando Jesus diz, né, que nós devemos adorar em espírito? Primeiro, nós precisamos reconhecer então a natureza humana. Deus não tem corpo, Deus é espírito. E, portanto, nossa adoração não pode ser meramente física ou através de ritualística apenas. Ela precisa ser espiritual. Adorar em espírito significa que a adoração acontece no nosso interior. Não é apenas uma performance externa. A gente consegue, né, imitar, por exemplo, um verdadeiro adorador. Né? O externo. O verdadeiro adorador canta ao Senhor com alegria. Ele chora diante do Senhor. Ele ora, ele clama o nome do Senhor. E externamente nós conseguimos imitar isso. Muitas pessoas imitam, estão dentro das igrejas, achando que são verdadeiros adoradores, quando na verdade não são. São simplesmente papagaios, que repetem e fazem aquilo que eles veem que os outros fazem. Adorar em espírito, na verdade, acontece então no nosso interior. Não é apenas então essa performance, não é ser performático, mostrar externamente. Não é seguir ritos religiosos enquanto o coração permanece distante. Isaías confrontou esse problema em Isaías 29:13, nós lemos o seguinte: este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o coração está longe de mim. Então vejam que o povo clamava, o povo honrava a Deus com seus lábios, mas o coração estava distante. Isso não é adoração em espírito, isso é apenas o externo. Adoração em espírito é a adoração genuína que parte do coração. Adorar em espírito também significa adorar pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos capacita a sermos verdadeiros adoradores. Sem essa obra regeneradora do Espírito Santo, que regenera os nossos corações e nos capacita, nós somos espiritualmente mortos. Nós somos incapazes de dar a Deus a verdadeira adoração. É o Espírito Santo quem nos capacita, então, a adorar e tornar a nossa adoração genuína. E aí, irmãos, é importante entender que eu não estou falando aqui de um emocionalismo gerado, tá? Quando nós estamos cantando músicas, por exemplo, e aquilo gera em nós uma emoção. Isso pode existir, na verdade, né? Mas muitas vezes nós confundimos emoção com adoração. Eu estou falando de uma resposta profunda e autêntica do ser que é transformado pela presença do Deus vivo. O que significa adorar em verdade? Adorar em verdade também tem dois aspectos. O primeiro é adorar com sinceridade, adorar com autenticidade, sem hipocrisia. Isso é adorar em verdade. É ser real e genuíno diante de Deus. Deus não se impressiona com eloquência. Deus não se impressiona com performance. Deus procura corações de verdadeiros adoradores. O segundo aspecto da adoração em verdade é sobre o conhecimento de quem Deus é. E este aspecto, ele é muito negligenciado. Adorar em verdade significa adorar de acordo com a verdade revelada de Deus por Deus. Irmãos, é o próprio Deus quem se revela. Deus é Espírito. Se Ele não se revelasse, como nós saberíamos? Então, Deus se revela. Nós devemos adorar em verdade, isso significa adorar de acordo com o que o Senhor revela nas Escrituras. Adoração baseada no conhecimento correto de Deus e quem Ele é, tá? É isso que nós devemos buscar. E aí, vamos lembrar de novo, no versículo 22, Jesus diz o seguinte, olha, nós adoramos o que conhecemos. Enquanto ele dizia que os samaritanos adoravam o que não conheciam, os judeus adoravam
o que conheciam. Porque a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus significa a revelação da palavra. Ela veio através dos judeus. E a revelação que é o próprio Cristo veio através dos judeus. Então a verdadeira adoração, ela requer conhecimento, sim. Nós precisamos ter conhecimento verdadeiro de Deus. É por isso que a pregação expositiva, ela é central em nossos cultos. Irmãos, se nós tivéssemos aqui só um momento de louvor, aquele momento que nós cantamos músicas maravilhosas, nós nos emocionamos, glorificamos a Deus, mas se nós não tivéssemos a palavra, como nós conheceríamos a esse Deus? Na verdade, o louvor é resposta a esse conhecimento de Deus. Reconhecemos a esse Deus, começamos a entender os seus atributos, e aí não nos resta alternativa. Se você conhece esse Deus verdadeiramente, você não tem outra alternativa. Você vai transbordar em louvor e adoração a esse Deus. É por isso que então a pregação, ela é tão central. É necessário que nós aprendamos sobre esse Deus. Nós precisamos conhecer a Deus adequadamente, porque se nós não conhecemos Deus corretamente, nós o adoramos de forma equivocada. Nós precisamos saber quem Deus é, nós precisamos entender os seus atributos, o seu caráter, as obras de Deus, o que Deus fez e continua fazendo por nós, o seu plano de salvação. Nós precisamos compreender isso. Muitas pessoas hoje, elas querem a adoração espiritual. Lembrem-se, a adoração é em espírito e em verdade. Muitas pessoas querem a adoração apenas em espírito, apenas a emoção. Isso é um problema. Muitas pessoas querem a adoração apenas em verdade. Elas querem deixar a parte espiritual de lado. Isso é um outro problema. Jesus não pediu um ou outro. Jesus falou, adoradores em espírito e em verdade. Aqui os elementos do culto, né? Eu falei sobre os elementos do culto e eles entram como instrumentos que são preciosos. Então, quando nós estamos em comunidade prestando o nosso culto ao Senhor, cada um dos elementos que acontecem, desde o momento que nós abrimos a um chamado à adoração, nós cantamos cânticos de louvor, oramos, confessando os nossos pecados a Deus, nós viemos até aqui à frente e nós, com coração generoso, nós damos as nossas ofertas, nós ouvimos a palavra do Senhor com atenção, esperando que aquilo mude os nossos corações e mentes. Esses elementos são extremamente importantes. Deus, em sua sabedoria, Ele nos deu formas específicas de adoração em comunidade. A leitura pública das Escrituras, a pregação expositiva, orações, os cânticos teologicamente ricos, a confissão, as ordenanças, as ofertas. Esses elementos, eles não são rituais vazios ou meras tradições, eles são canais que Deus estabeleceu e pelos quais a sua graça flui até nós, e aí só nos resta adorá-lo. Mas nenhum desses elementos, eles têm valor sem a correta disposição do coração. Nós precisamos entender esses elementos, nós precisamos participar do culto, mas com correta disposição do nosso coração. Você pode cantar hinos corretos com o coração endurecido. Você pode ouvir a pregação fiel, mas com a sua mente fechada. Os instrumentos de Deus, que Deus usa no culto, eles são bons e necessários, mas eles precisam ser usados corretamente. E essa forma correta é em espírito e em verdade. Como você tem se preparado para adorar a Deus? E essa pergunta é uma pergunta que nós precisamos responder a nós mesmos. Como é que está a disposição do nosso espírito?
Como é que você chega preparado para o culto no domingo pela manhã? Você simplesmente vem ao culto? É dia de ir ao culto, eu visto uma roupa e vou ao culto. Hoje estive conversando com o irmão durante o café, falei com ele, falei, irmão, você está bonito, elegante. E ele me falou assim, meu pai me ensinou que quando a gente vai ao culto, a gente deve vestir a melhor roupa possível. Isso é uma expressão de adoração, isso é uma expressão de louvor, é uma disposição, a adoração ao Deus vivo. Os puritanos, eles costumavam gastar tempo antes de ir ao culto. Então, no sábado anterior, eles começavam já a se preparar para o culto que aconteceria no dia seguinte. Eles confessavam seus pecados, eles meditavam nas Escrituras, eles oravam pela pregação que eles iriam ouvir, e quando eles chegavam ao culto, o coração deles já estava preparado, já estava aquecido com as verdades de Deus. Quanto ao conhecimento, você está crescendo no conhecimento das Escrituras? Irmãos, eu queria dizer uma coisa aqui. Nós temos uma bênção em nossa igreja, que é a Escola Bíblica Dominical. Muitas igrejas não têm Escola Bíblica Dominical. Nós temos aqui, todo domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, professores que vêm e nos ensinam coisas maravilhosas da palavra. E muitas vezes nós chegamos e tem poucas pessoas. Nós precisamos nos preparar, conhecer esse Deus, para que nós o adoremos em verdade. Aproveite isso. Aproveite a escola dominical. Venha, aprenda mais do Senhor, para que essa adoração seja cada vez mais correta e adequada. O terceiro e último ponto é a quem devemos adorar. Outro dia eu ouvi uma pessoa dizendo que o óbvio precisa ser dito. E é impressionante, nós precisamos falar o óbvio, né? Essa pergunta está clara, a quem devemos adorar? Mas o óbvio precisa ser dito. Por quê? Porque nós temos outros deuses. Nós precisamos expulsar esses outros deuses. Jesus diz claramente, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Note que Jesus não está falando de adoração a qualquer divindade. Jesus está falando que a adoração é ao Pai, é específica ao Pai. O Deus único e verdadeiro que se revelou nas Escrituras através de Jesus. Voltando de novo no versículo 22, né, Jesus dizia, vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Os samaritanos, é interessante entender que eles tinham zelo pelo que eles reconheciam como Escritura, e eles tinham religiosidade, eles adoravam a Deus, mas eles não adoravam o Deus correto. E muitas vezes isso tem acontecido conosco. Às vezes você adora a Deus, não estou falando de outros deuses agora não. Você vem e adora a Deus, mas você adora um Deus que você criou na sua cabeça. Não é o Deus da Bíblia, é aquele Deus amoroso. Eu só adoro o Deus amoroso, o Deus bonzinho que me perdoa. É esse Deus que eu adoro. O Deus justo, não, esse aí eu não quero. Você criou um Deus na sua cabeça. Nós precisamos adorar o Deus que se revela na Bíblia. Esse Deus por inteiro. É a esse Deus que nós devemos adorar. Quando Jesus diz a salvação vem dos judeus, né, Deus escolheu um povo específico, através do qual Ele revelaria o seu plano de redenção, através do qual Ele nos daria o Redentor. Através de Israel, Deus deu os patriarcas, os profetas, as Escrituras, e finalmente Jesus nos deu o Messias. Deus nos deu o Messias. Jesus, um judeu, ele é a revelação plena e final de Deus. O próprio João escreveu, no capítulo 1, versículo 18, ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. A revelação de Deus através do seu Filho Jesus. Portanto, quando nós dizemos que nós adoramos ao Pai,
Nós precisamos adorá-lo conforme ele se revelou em Jesus Cristo. Nós não podemos inventar nosso próprio Deus baseado em nossas preferências pessoais. Nós precisamos adorar o Deus da Bíblia. E aqui é importante falar algo, tá, gente? Nós reconhecemos a doutrina da Trindade. Então, quando Jesus fala adorar a Deus Pai, ele não está excluindo nem a si próprio e nem o Espírito Santo. Jesus está falando de uma adoração ao Deus triuno. Lembre, 3 pessoas, uma essência. Então, quando nós adoramos direcionados ao Pai, nós estamos adorando a Trindade. Nós estamos adorando a pessoa triuna, ao Deus triuno, na pessoa do Pai, mas com foco na economia da salvação, ou seja, na relação interpessoal entre as 3 pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não há problema você dirigir a sua adoração a Jesus, dirigir a sua adoração ao Espírito Santo. Jesus nos mostra aqui que nós dirigimos ao Pai, mas nós, quando dirigimos ao Pai, nós, na verdade, estamos adorando ao Deus triuno. E aí nós chegamos num aspecto bastante essencial, que é, nós adoramos em comunidade. Jesus fala no plural, Jesus não fala, Deus busca um adorador, Deus busca adoradores. E embora a adoração seja algo profundamente pessoal, ela não foi concebida para ser solitária. Nós temos a adoração em comunidade. E por que ela é importante? Adorar como um corpo. Por que isso é importante? Primeiro, porque reflete a própria natureza de Deus. Deus é um Deus único, mas 3 pessoas. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos feitos para a comunhão. Nós não fomos feitos para viver isolados. Nós não fomos feitos para adorar isoladamente. O cristianismo, ele não é uma religião individualista. Você não pode ser cristão sozinho. Entenda isso. É a mesma coisa de um casamento. Alguém se casa sozinho? Tá? Você joga futebol sozinho? Os meninos às vezes batem uma bolinha, mas aquilo não é o futebol com sua regra. Então você não consegue jogar futebol sozinho. Você não se casa sozinho. Você não é cristão sozinho. Você é cristão junto do corpo. E aí eu me lembro da palavra do pastor Cristiano, na semana passada, e ele disse que nós temos um cargo, cada um de vocês tem um cargo nessa comunidade. Você é membro dessa comunidade. Você é importante, você tem um cargo, você tem responsabilidade, você tem compromisso por ser um membro dessa comunidade e por ser membro de um corpo. Quando nós adoramos juntos, o corpo inteiro, ele oferece adoração. Sua voz, quando você canta aí sozinho, ela não sai só a sua voz, ela se junta a um coro de muitas outras vozes em adoração ao Senhor. Quando você ora, a sua oração individual, ela se sustenta pelas orações dos outros irmãos. A nossa adoração, ela também deve ser, então, comunitária. Terceiro, porque nós nos edificamos mutuamente quando nós estamos em comunidade. Hebreus 10, 24 e 25 diz o seguinte: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não deixemos de nos congregar. Irmão, não deixe de congregar. Meu pai conta uma historinha muito interessante. Ele diz o seguinte: quando você tem o carvão, né, vários pecinhas de carvão ali junto, queimando, se você tira um deles, ele apaga. E aí, para ele voltar a acender, o que você tem que fazer? Tem que colocar junto. Irmão, se você deixa de congregar, você vai apagar. A sua fé vai apagar.
Nós precisamos estar juntos em comunidade para adorar ao Senhor. Uma igreja comum que adora verdadeiramente, ela entende que não é uma coleção de indivíduos isolados, mas é uma família espiritual, onde cada membro importa, cada presença é significativa, cada ausência é sentida. Quando você falta, alguém vai sentir a sua falta, alguém vai sentir a sua ausência. Para encerrar, eu queria deixar algumas perguntas. Primeiro, nós estamos adorando o Deus verdadeiro? Ou nós criamos um Deus nas nossas próprias mentes e é esse Deus que adoramos? O Deus que nós devemos adorar é o Deus da Bíblia, não um Deus inventado por nós. Segundo, qual é o seu compromisso com a adoração em comunidade? Você trata o culto de domingo como prioridade ou como uma opção, quando nada melhor tem para fazer? Hoje eu vou na igreja, não tem nada melhor para fazer. Muitas vezes nós deixamos o culto como uma segunda opção. Qualquer coisa que aparece, nós deixamos de vir ao culto. Lembre-se que Hebreus nos disse, nós não devemos deixar de congregar. É perigoso isso, negligenciar a comunidade da fé. Isso aí pode apagar a nossa fé. Você participa quando você está presente no culto? Né? A gente tem uma brincadeira, eu que sou professor, né? A gente fala que tem alunos que eles estão de corpo presente. Você está dando aula, né? 60 alunos, tem 2 prestando atenção e te olhando assustados com a matéria, e 58 que eles estão vagueando. Tem uns que estão lá no mundo de Bob, né? Tem outros que estão olhando o celular, tem outros que devem estar pensando, tem que pagar uma conta essa semana. A mocinha está pensando, meu namorado está lá em casa, esperando que eu chegue. São alunos apenas de corpo presente. E muitas vezes nós temos cristãos que adoram só de corpo presente. Eles não participam verdadeiramente do culto. Então nós temos que entender isso, nós precisamos ser adoradores ativos. Nós não podemos ser espectadores passivos. Gente, a glória de Deus, essa grandeza, esse Deus que nos salva, esse Deus que nos criou, e aí a gente simplesmente fica olhando o celular, fica olhando para o lado. Nós estamos cantando, a pessoa está inerte, não abre a boca. Ou às vezes abre a boca só por um costume, canta porque a música é legal, bonita. Nós não podemos ser assim. O que é uma igreja comum que verdadeiramente adora? É uma igreja que é composta por pessoas comuns, pecadores salvos pela graça de Deus. É uma igreja que pode não ter o melhor edifício, pode não ter a melhor aparelhagem de som, pode não ter o melhor palco, mas é uma igreja que a palavra de Deus é fielmente pregada, o evangelho da graça é claramente proclamado. Os verdadeiros adoradores se reúnem não por obrigação, mas porque eles querem adorar aquele Deus a quem eles amam. É aquela igreja onde a adoração ela é em espírito. É uma adoração genuína que parte de dentro de cada um dos adoradores daquela igreja. É uma adoração que é uma adoração em verdade. É uma adoração baseada na Escritura, no conhecimento de quem Deus é e do que Deus faz. A igreja comum, que adora verdadeiramente, é uma igreja em que há amor genuíno entre os irmãos. Nós precisamos nos amar, nos relacionar, parar de chegar na igreja às 10h30 e sair correndo meio-dia porque o almoço, eu tenho que fazer almoço, o almoço está atrasado, eu tenho que me encontrar com alguém, e esquece de cumprimentar o irmão que estava do lado. Irmãos, nós não podemos viver isso.
Isso é adorar a Deus. Você perder 5 minutos conversando com seu irmão, entendendo o que o seu irmão está passando, orar por ele naquele momento, isso é adoração a Deus. Uma igreja comum, ela tem que fazer isso. Nós temos que parar com isso. Nós temos um café aqui que vai de 10 às 10h30. Qual que é a ideia desse café? É para nós enchermos nosso estômago? Não. A ideia é que nós tenhamos comunhão. Nós precisamos parar com isso. A pessoa chega, consome o culto e vai embora. As igrejas estão cheias de simplesmente consumidores. São pessoas que estão preocupadas apenas com o ritual. São pessoas que não estão preocupadas com a adoração. Nós precisamos que nossa igreja esteja cheia de adoradores. Se relacione com seu irmão. Pergunta o nome dele. Às vezes você está sentado do lado de uma pessoa que você não conhece. Pergunta o nome dela. Pergunta para ela, irmão, tem alguma coisa que eu possa orar por você? Irmão, meu nome é Rodrigo. Ore por mim durante essa semana. Eu estou passando uma dificuldade. Ore por mim. Irmão, faz uma visita na minha casa. Irmãos, isso é adoração. Nós precisamos entender esse relacionamento. Nós não podemos ser uma igreja inerte. Uma igreja de consumidores. Passou esse tempo. Nós não estamos brincando aqui de sermos adoradores. Nós não estamos aqui falando se a adoração correta é no lugar A ou no lugar B. Jesus acabou com isso. Nós precisamos de verdadeiros adoradores. E uma igreja que realmente adora em verdade, os irmãos se preocupam uns com os outros, eles têm relacionamento uns com os outros. Nós precisamos entender isso. Uma igreja que adora verdadeiramente é uma igreja onde todos são bem-vindos ao pé de Cristo, independentemente de origem ou de status social. O negro e o branco precisam de Salvador. O homem e a mulher precisam de Salvador. O rico e o pobre precisam de Salvador. O homem letrado e o analfabeto precisam de Salvador. Nós precisamos entender isso. A igreja que adora verdadeiramente é aquela igreja onde a adoração transborda do domingo para a semana. Nós adoramos a semana inteira. A sua vida deve ser uma vida de adoração. Não é apenas no domingo. É de domingo a domingo. Não é só domingo de manhã. É o domingo inteiro. É a segunda inteira. É no seu trabalho. É na sua faculdade. É na sua escola. É no relacionamento com seus amigos, com seus irmãos, com sua família. O tempo inteiro nós devemos ser adoradores. E uma igreja que adora verdadeiramente, ela transborda isso. Irmãos, a mulher samaritana, ela saiu daquele encontro transformada. Ela que no início, ela comparava Jesus talvez com Jacó. No final ela já reconhece que ele é o Messias. Ela não se contém. E ela corre para aquela cidade, provavelmente Samaria tem a sua primeira evangelista. Aquela mulher corre para a cidade para falar assim, olha, encontrei o Messias. É como aquele faminto que encontra pão e fala, encontrei pão. E esse pão não acaba. Ele vai matar a fome de todos nós. Que nós possamos entender isso. Que nós encontramos, ou melhor, nós fomos encontrados por esse Messias. Que a nossa vida seja uma vida de adoração. Que nós possamos adorar verdadeiramente, em espírito e em verdade ao Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos transforme, ó Deus, em verdadeiros adoradores. Que o teu Santo Espírito, Pai, regenere o coração de cada um de nós. Comece pelo meu, Senhor. Regenera o meu coração. Me faz, ó Deus, um adorador que te adora em espírito e em verdade. Regenera o coração de cada um dos meus irmãos, ó Pai. Transforme, ó Deus, a nossa comunidade, ó Pai, numa comunidade que realmente te adora em espírito e em verdade. Que nós possamos, ó Deus, transbordar alegria, ó Pai, de conhecermos quem o Senhor é,
em louvores. Nós possamos louvá-lo, Deus, através de cânticos. Nós possamos louvá-lo, Deus, clamando o seu nome. Que nós possamos louvá-lo, Deus, engrandecendo quem o Senhor é. Que a nossa vida diária, Pai, seja uma adoração ao Senhor. Que nós possamos lembrar o tempo todo, Pai, de quem o Senhor é, a sua grandeza, a sua soberania, a sua majestade, e que, como forma de reconhecimento, nós adoremos o Senhor. Nós te agradecemos pelo que o Senhor tem feito, Pai, em nossa igreja, em nossa comunidade e na vida de cada um de nós. E te pedimos, ó Deus, nos abençoe em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém.